Olá pessoal, eu sou Juliana Rezende, sou professora de matemática e hoje vim falar de um tema que cai muito no Enem, na verdade cai todo ano, que é a ideia de divisão em partes proporcionais. A gente vai ver como é que a gente faz divisão em partes diretamente proporcionais, em partes inversamente proporcionais e também como é que a gente faz quando eles misturam as duas coisas. Vamos ver como é que funciona. Primeiro exemplo. Imagina que eu quisesse dividir o número 180 em partes diretamente proporcionais a 2, 5 e 8. Como é que a gente vai fazer isso? Você pode usar a definição de grandezas diretamente proporcionais ou você pode fazer do jeito que eu vou te mostrar aqui. A maneira que eu vou te mostrar, eu acho que ela é mais prática, porque você consegue resolver qualquer problema sem ter que ficar dependendo muito de fórmula, de lembrar muita coisa, de lembrar definições. Então, como é que eu te aconselho a pensar nisso? Tenta entender. É como se a gente pegasse o 180 e dividisse em 3 partes. Vou chamar a primeira parte aqui de A, a segunda parte eu vou chamar de B e a terceira parte eu vou chamar de C. Em geral, essas coisas vão vir com um contexto. Por exemplo, imagina que, um fazendeiro tem 180 hectares de terra para dividir entre seus 3 filhos. Só que essa divisão vai ser feita de forma diretamente proporcional à idade de cada um deles. Então ele tem um filho de 2 anos, tem um filho de 5 anos e tem um filho de 8 anos. E aí ele quer dividir esses 180 hectares entre esses 3 filhos de modo diretamente proporcional à idade. Ou seja, o filho mais novo vai receber menos, o filho mais velho vai receber mais. E aí eu quero saber quanto que ele vai receber. A ideia toda é você tentar entender o que está acontecendo. O que significa dividir os 180 em partes diretamente proporcionais a 2, 5 e 8. O que eu preciso que você entenda é que é como se ele pegasse esse 180 e dividisse em várias partezinhas iguais. E aí dessas várias partes iguais, ele vai entregar 2 partes para o primeiro, 5 partes para o segundo e 8 partes para o terceiro. Tenta entender. Pensa nesse contexto que eu falei lá de dividir as terras. Se ele vai entregar 2 partes para esse, 5 partes para esse e 8 partes para esse, significa que ele vai dividir aquele total ali em 15 partes. Ah, Ju, de onde que você tirou 15 partes? 2 com 5 dá 7, 7 com 8 vai dar 15. Então, o que a gente faz? A gente pega esse 180 e divide em 15 partes iguais. Me ajuda aqui com essa conta, ó. Aqui por 3 vai dar 5, aqui por 3 vai dar 60. Vai ficar 60 dividido por 5. O que é 60 dividido por 5? Isso aqui vai ser 12. Tenta entender o que é esse 12. 12 é o valor de cada parte. Ou seja, pensando lá naquele contexto lá dos filhos. O primeiro filho vai receber 2 partes, então ele vai receber 2 vezes 12. O que dá 2 vezes 12? Dá 24. O segundo filho vai receber 5 partes, então vai ser 5 vezes 12. O que é 5 vezes 12? É 60. E o terceiro filho vai receber 8 partes, então vai ser 8 vezes 12. 8 vezes 12 vai dar 96. Confere aqui comigo, ó. 24 mais 60 mais 96. Aqui vai dar 10, vai 1. Aqui vai dar 3, 9 com 9, 18, 180. Lembrando que você não precisa conferir, né? Mas aqui, de fato, deu certinho. Agora, esse é o jeito que eu mais gosto de pensar. Eu sempre somo os valores. Por exemplo, tem que ser diretamente proporcional a 2, 5 e 8. Eu somo 2 mais 5 mais 8. E aí eu descubro em quantas partes que eu estou dividindo. Depois que eu descubro em quantas partes que eu estou dividindo, eu tento descobrir qual que vai ser o valor de cada parte. E como é que eu faço para descobrir o valor de cada parte? Eu pego o número que está sendo dividido e divido pelo número de partes. Ao fazer isso, eu encontro o valor de cada parte. Esse valor de cada parte, na verdade, é a constante. Isso aqui é a constante de proporcionalidade. E aí, depois que eu descubro quem é essa constante, é só a gente voltar e substituir. Tem outras formas de fazer? Tem. Tem forma que a gente faz usando essa constante e eu vou tentar te mostrar como é que funciona. Vamos dar uma olhada. Olha, a outra maneira de você fazer é tentando usar a definição. E a definição é o que está ali, que fala o seguinte: quando 2 grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas é constante. Ah, Ju, mas como é que eu faço para usar isso? Pensa bem. Você vai imaginar.
Eu vou pegar o 180 e vou dividir em 3 partes, A, B e C. A primeira parte tem que ser diretamente proporcional a 2. A segunda parte tem que ser diretamente proporcional a 5. E a terceira parte tem que ser diretamente proporcional a 8. Você pode usar a definição. Se eu fizer A dividido por 2, isso tem que ser igual a constante. Mas é a mesma constante que daria se eu fizesse B dividido por 5. Ah, Ju, de onde que você está tirando isso? Da definição. Se A é diretamente proporcional a 2, significa que a razão entre A e 2 é constante. Se B é diretamente proporcional a 5, significa que a razão entre B e 5 também é constante. E o mesmo acontece com o C e com o 8. Isso aqui também vai ser constante. E aí daqui a gente consegue tirar uma relação. Ó. Aqui embaixo é 1, multiplicando cruzado, A igual a 2K. Aqui embaixo é 1, multiplicando cruzado, B igual a 5K. E aqui a mesma ideia, aqui embaixo é 1, multiplicando cruzado, C vai ser igual a 8K. Tenta entender, se eu somar esse valor mais esse, isso aqui são as partes de 180. Somando os 3, vai ter que dar 180. Então ficaria assim, ó, 2K mais 5K mais 8K vai ser igual a 180. Vê se não dá a mesma coisa, ó. Aqui vai dar 7, 7 com 8 vai dar 15. 15K igual a 180. O que vai ser o K? Vai ser 180 dividido por 15. Absolutamente a mesma conta que a gente fez. Confere. Aqui por 3 vai dar 5, aqui por 3 vai dar 60. 60 dividido por 5, K é igual a 12. Não esquece, isso aqui é a nossa constante. Pensando naquele contexto que eu coloquei, o filho A não vai receber 12 hectares. Ele vai receber 2 vezes 12. 2 vezes 12 vai dar 24. Aqui vai ser 5 vezes 12, que vai dar 60. E aqui vai ser 8 vezes 12, que dá 96. Só que entende, é um trabalho muito grande para chegar na mesma conta que a gente fez. Quem entende a ideia que eu falei, vem direto para essa conta. E aí é muito mais fácil, muito mais rápido de ser feito. Então eu gostaria muito que você pensasse assim, é importante saber a definição, sim, mas pensar nisso aqui usando a definição, eu sinceramente acho que é perda de tempo. Olha, isso aqui é uma das maiores dúvidas que aparece com aquele método que eu falei. Muita gente pensa assim, ah, Ju, aquela ideia que você fez de pegar o total, dividir pela quantidade de partes, vai funcionar, mas só vai funcionar quando os valores forem inteiros, né? Não. Esse que é o grande detalhe, é por isso que eu gosto tanto de usar aquela estratégia, porque ela vale para qualquer situação, mesmo se os números não forem números inteiros. Por exemplo, dá uma olhada nessa situação que está aqui. Eu quero dividir 340 em partes diretamente proporcionais a 1/3, meio e 2. Como é que a gente vai fazer isso? Do mesmo jeito que você faria qualquer caso. Eu faria assim, ó, eu vou tentar descobrir quem é a minha constante, qual que é o valor da minha parte. Então eu faço 340 dividido por 1/3 mais meio mais 2. Então é essa conta que eu vou fazer. Alguém pode pensar, ah, Ju, eu não posso fazer a conta, não? Ó, 1 dividido por 2 vai dar 0,5, tá bom. Agora, 1 dividido por 3 dá uma dízima periódica, não é muito bom a gente lidar com dízima periódica. Então, o que eu te aconselho a fazer? Fazer a conta com fração. Como é que nós vamos fazer isso? Eu estou somando frações que têm denominador diferente, vou ter que tirar o mínimo. Qual que é o MMC entre 3, 2 e 1? O menor número, diferente de 0, que é divisível por 3, 2 e 1 ao mesmo tempo, é o 6. Na dúvida, você calcula o MMC. Mas, ó, 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1, 2. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. E 6 dividido por 1 dá 6, vezes 2 dá 12. Se você, por acaso, tiver com dúvida em relação a como fazer operações com fração, eu vou deixar aqui no cantinho um link com uma aula só sobre operações com fração. Soma, subtração, multiplicação, divisão. Assiste essa aula. Mas vamos voltar aqui. Como é que vai ficar a nossa situação aqui? Vai ficar 340 dividido por 2 com 3 dá 5, com 12 dá 17. Então é 17 sobre 6. Caiu numa divisão de fração. Como é que a gente faz divisão de fração? Você conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. O que é o inverso de 17 sobre 6? É 6
sobre 17. Confere aqui comigo, ó. Aqui por 17 dá 1, aqui por 17 dá 2. Mas na verdade não é 2, é 20. Vai ficar 20 vezes 6. O que é 20 vezes 6? 120. Tenta entender. Alguém vai receber esse 120? Não. Isso aqui é a nossa constante, é o valor de cada parte. Entende? O primeiro tem que ser proporcional a 1/3. 1/3 seria 120 dividido por 3. Por quê? Se é 1/3, é 1/3 de 120. 1/3 de 120 é 120 dividido por 3, que vai dar 40. Aqui é metade, então vai ser metade de 120. O que dá metade de 120? Dá 60. E aqui é 2 vezes 120. Então vai ser 2 vezes 120, que vai dar 240. Só confere para mim. 40 com 60 dá 100. 100 com 240 dá 340. Então coloca na sua cabeça. Não importa se são números inteiros, não importa se você está mexendo com fração, com número decimal, a maneira de fazer é sempre a mesma. Você pega o total e divide pela soma dos valores que você quer dividir. Ao fazer isso, você vai descobrir em quantas partes você quer dividir. E na hora que você pega o total e divide pela quantidade de partes, você descobre o valor de cada parte. E o valor de cada parte é essa constante que aparece aqui. Então, se é fração ou se é número inteiro, você não vai ter mais dificuldades para fazer isso. Segundo caso, dividir em partes que são inversamente proporcionais. Isso aqui é o terror de muita gente, mas se você entender que não importa se a gente está lidando com número inteiro ou se é com fração, você não vai ter dificuldades para resolver esse problema. Basta que você coloque na sua cabeça um detalhe. Em geral, a gente não sabe lidar com grandezas que são inversamente proporcionais. Então, o que a gente faz? A gente pega um problema envolvendo grandezas que são inversamente proporcionais e transforma num problema envolvendo grandezas que são diretamente proporcionais. Ah, Ju, mas como é que eu faço isso? Vou te mostrar. Tenta entender. Eu quero dividir esse número em duas partes. Uma parte A, que vai ser inversamente proporcional a 2, e uma parte B, que vai ser inversamente proporcional a 5. Tenta colocar na sua cabeça. A gente não sabe lidar com grandezas inversamente proporcionais. Então a gente transforma isso num problema envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Como assim? A ideia é o seguinte: falar que A é inversamente proporcional a 2 é equivalente a dizer que A é diretamente proporcional ao inverso de 2. E o que seria o inverso de 2? O inverso de 2 é meio. Entende? Falar que B é inversamente proporcional a 5 é equivalente a dizer que B é diretamente proporcional ao inverso de 5. O que seria o inverso de 5? 1/5. E aí a gente elimina essa ideia aqui. Na verdade, a gente muda o nosso problema. É como se o problema falasse assim, olha, eu quero dividir 280 em partes que são diretamente proporcionais a meio e a 1/5. E isso a gente sabe fazer. Como é que a gente faz? Você pega o 280 e divide por meio mais 1/5. De novo, soma de fração que tem denominador diferente. O MMC entre 2 e 5 é 10. 10 é o menor número diferente de 0 que é divisível por 2 e 5 ao mesmo tempo. 10 dividido por 2 vai dar 5, vezes 1, 5. 10 dividido por 5 dá 2, vezes 1, 2. E aí olha o que vai virar isso. Vai ficar 280 dividido por 7 sobre 10. Divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. O que é o inverso de 7 sobre 10? É 10 sobre 7. Lembra de simplificar alguma coisa aqui, ó. Aqui embaixo é 1. Aqui por 7 vai dar 1. Aqui por 7 vai dar 4. Só que na verdade não é 4, é 40. Vai ficar 40 vezes 10. O que dá 40 vezes 10? Dá 400. Entende? Isso aqui não é o valor que ninguém vai receber, não é o valor de nenhum número. Aquilo ali é a nossa constante. Agora a gente vai ter que voltar e fazer a conta. Como é que nós vamos fazer isso? Lembra? Tem que ser diretamente proporcional a meio. Se aqui é 400, vai ficar 400 vezes meio. O que dá 400 vezes meio? Dá 200. E aqui vai ser 400 vezes 1/5. 400 vezes 1/5 vai dar 80.
200 mais 80 vai dar os 280. Essa é a melhor maneira de você fazer. Ah, Ju, posso fazer usando a definição? Pode, só que dá muito trabalho. Tenta pensar sempre nessa ideia. Você pega o valor e divide pela soma dos valores que você está dividindo de forma diretamente proporcional. Só toma cuidado para não pensar assim, eu vou somar 2 com 5 e vai dar 7. Não. Lembra, a gente não sabe lidar com grandezas inversamente proporcionais. A gente sabe lidar com grandezas diretamente proporcionais. E não esquece isso. Dividir em partes inversamente proporcionais a 2 e 5 é equivalente a dividir em partes diretamente proporcionais aos inversos desses números. Olha, agora, isso aqui é o que gera mais pânico, é o que todo mundo torce para não aparecer. Mas eu vou te mostrar que não é tão complicado assim. Que é quando o problema envolve diretamente e inversamente proporcional ao mesmo tempo. Ah, Ju, como assim? É quando você tem que levar em consideração duas coisas. Pensando num contexto, o valor que um vai receber tem que ser diretamente proporcional a uma coisa e ao mesmo tempo tem que ser inversamente proporcional a outra. E aí esse tipo de coisa gera muita dúvida. Mas eu vou te mostrar que não tem segredo. Dá uma olhada nessa questão que vai aparecer aí na sua tela. 2 funcionários de uma repartição pública foram incumbidos de arquivar 164 processos e dividir esse total na razão direta de suas respectivas idades e inversa de seus respectivos tempos de serviço público. Se um deles tem 27 anos e 3 anos de tempo de serviço e o outro 42 anos e está há 9 anos no serviço público, então a diferença positiva entre os números de processos que cada um arquivou é... a melhor maneira que eu vejo de você resolver isso é você tentar organizar uma tabelinha. Como assim? Vamos tentar imaginar. Você tem lá o funcionário 1, ele tem 27 anos e ele tem 3 anos de tempo de serviço. Vou colocar assim. O funcionário 2, ele tem 42 anos e tem 9 anos de tempo de serviço. Tenta entender. A gente precisa dividir 164 processos entre esses 2 funcionários, de modo diretamente proporcional às idades e inversamente proporcional ao tempo de serviço. O segredo é você lembrar, a gente não sabe lidar muito bem com grandezas que são inversamente proporcionais. Então a gente vai transformar isso aqui numa situação envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Mas como? É só você pensar. Se é inversamente proporcional a 3, é porque é diretamente proporcional a 1/3. Se é inversamente proporcional a 9, é porque é diretamente proporcional a 1/9. E aí você elimina essa coluna aqui do meio. Ah, Ju, mas e aí? E aí que tem que ser diretamente proporcional à idade. Então, o que o funcionário 1 vai ter que fazer é diretamente proporcional a 27 e 1/3. O que o funcionário 2 tem que fazer é diretamente proporcional a 42 e 1/9. Agora é só a gente pensar. Esse conectivo aqui significa multiplicação, entende? Se é diretamente proporcional a 27 e 1/3, você multiplica 27 vezes 1/3. 27 vezes 1/3 vai dar 27 sobre 3. Não vou simplificar ainda não, tá? Deixa assim por enquanto, porque 27 sobre 3 dá 9, mas deixa assim. Vamos ver o funcionário 2. Vai ser 42 vezes 1/9. 42 vezes 1/9 vai ser 42 sobre 9. 42 sobre 9, aqui por 3 dá 3, aqui por 3 vai dar 14. Vai ficar 14 sobre 3. Repara que eu não simplifiquei aqui para ficar com o mesmo denominador. Por quê? Porque a ideia agora é fácil. Lembra? Eu vou pegar 164 e vou dividir pela soma daqueles dois. 27 sobre 3 mais 14 sobre 3. Aqui embaixo apareceu soma de frações que tem o mesmo denominador. Vai ficar 164 dividido por... Aqui você pode somar, ó. Aqui você mantém 3, 27 mais 14. Isso aqui vai dar 41. Conserva a primeira, 164, e multiplica pela segunda invertida. O que é o inverso de 41 sobre 3? É 3 sobre 41. Confere. Aqui por 41 dá 1. Aqui por 41 dá 4.
que vai ser o nosso resultado, hein? 4 vezes 3 vai dar 12. Agora, cuidado. Isso quer dizer que cada funcionário vai ser responsável por 12 processos? Não. Entende? O funcionário 1 vai cuidar de 27 sobre 3. Então, é 27 sobre 3 vezes 12. Aqui por 3 dá 1, aqui por 3 dá 4. Vai ficar 27 vezes 4. O que é 27 vezes 4? 108. E o funcionário 2 vai ser 14 sobre 3 vezes 12. Aqui por 3 dá 1, aqui por 3 dá 4. 4 vezes 14 vai dar 56. Então, o funcionário 1 vai tomar conta de 108 processos e o funcionário 2 vai tomar conta de 56 processos. Se você juntar os dois, vai dar 164, que é o total. Repara, eu escolhi um exemplo um pouco mais trabalhoso para você ver que qualquer situação dessa você vai conseguir se virar. É só você lembrar, a gente não sabe lidar com grandezas inversamente proporcionais. Transforme indiretamente. E lembra, se tem esse conectivo, você precisa multiplicar os resultados. Agora, na descrição aqui desse vídeo, vai ter um link para você baixar uma lista com várias questões de divisão em partes proporcionais. Foque bem nisso, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de você resolver os problemas e é bem provável que isso vá aparecer novamente na prova do Enem. Um abraço e até a nossa próxima aula.